Não fica. Oi pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia. Ontem mesmo fiz a provinha, mensal 4, estava com ela aqui, olhando enquanto passava a matéria. E para minha surpresa, acabei deixando a física C um pouco prejudicada. Se bem que a física C e B em determinado momento ali, agora aliás, né, elas todas estão muito próximas umas das outras. Todas dependem de radiações eletromagnéticas, de ondas eletromagnéticas, campos eletromagnéticos. Mas ficou assim, ó, de física B tem uma questão de acústica, uma questão bem bonitinha, certo? Sobre acústica. Tem que saber então o que é a altura do som, que a altura é a frequência, né? Tem que lembrar da fórmula de Taylor que vai estar lá no teu formulário, aliás, precisa ajeitar o formulário dessa prova, né? Com a fórmula de Taylor eu posso falar que se eu aumento, se eu quadruplico a força atuando na corda, a velocidade duplica, porque raiz de 4 é 2, né? A velocidade duplica. E se a velocidade duplica, o que acontece com a frequência se o lambda continua o mesmo? Né? Se esse número aumentou, se o lambda permanecer constante, a frequência aumenta, né? Certo? Ah, legal, faz sentido de fato, né? No violão, quando a gente aperta a corda do violão, o som fica mais alto, mais agudo, a frequência aumenta, né? Concorda comigo? Para quem já viu o violão, brincou uma vez na vida humana na morte lá, apertando a tarraxinha lá, tu aumenta a tensão na corda, aumenta a velocidade e aí, consequentemente, aumenta a frequência, o som fica mais agudo. Interessante. Então tem uma questãozinha que vai trabalhar essa parte aí, certo? O que é timbre mesmo? É a característica de cada som? Isso é o que nos permite distinguir a fonte, né? Do som, é isso aí. Se bem que tinha uma parte de timbre ali que eu achei meio cabreira, a maneira como o cara colocou, eu resolvi tirar para não haver confusão, certo? É somatório essa de acústica. Depois de ondas eletromagnéticas tem um outro somatório que vai falar, né, fala um pouco sobre aquele papo da última aula, mais realmente sobre a última aula, se bem que algumas ideias de hoje podem te ajudar também, mas é muito mais sobre a última aula, aquelas características que nós vamos revisar hoje, né, sobre ondas eletromagnéticas. Então eu coloquei uma questãozinha em relação à aula passada de eletromagnéticos, aula retrasada de acústica. E uma questão de onda estacionária, aquela que tu tem que relembrar é que cada ventre... Pronto, o cara sabe que cada ventre é meio lambda, né, e tem matemática básica legal para mexer aqui no veja como a lambda faz, na fórmula de Taylor também, então ele se vira com tranquilidade. Capacitores, botei uma questãozinha de capacitores, como a gente começou a ver na última aula, né? Hoje é que nós vamos realmente finalizar a teoria de capacitores. E eu já vou dar dicas nessa aula de hoje que vão permitir que tu mate a prova com tranquilidade na parte de capacitores. Uma questãozinha, bem light, bem tranquilinha, nada demais. Lei de Lenz, a corrente elétrica induzida gera campo magnético que se opõe à variação do campo que a originou. Não é isso? Da variação do campo magnético que a originou. Cuidado, tem aluno que decora que o campo magnético gerado, induzido pela corrente induzida, ele é sempre contra o campo que a originou, não é contra o campo, é contra a variação do campo. Quando o campo está diminuindo, o campo ajuda, né? Vai na mesma direção para aumentar, lembra? Então cuidado, hein? É nesse meio aí que eu fiz uma questãozinha da lei de Lenz. Então, bom revisar a lei de Lenz, bom ler e reler a lei de Lenz para lembrar. A corrente elétrica induzida gera campo magnético, né? Tem um sentido tal que gera campo magnético que se opõe a quem? A variação do campo magnético que a originou. Certo? Então tem que tomar cuidado, de repente fazer mais um exercício ou outro da lei de Lenz ajudaria. Depois, nós sabemos que corrente elétrica... Eu te ensinei a calcular em 3 situações: fio reto, espira e solenoide, certo? Claro. Mas mais importante que saber calcular é saber para onde aponta o campo, certo? Então tomem cuidado, ó. Se eu tiver aqui um fio bem na altura da cabeça de vocês, certo? Bem na altura da cabeça de vocês aqui, ó. E esse fio está passando corrente elétrica para lá, gente, ó. Na cabeça de vocês, para onde aponta o campo magnético gerado? Para nós. Para trás. Pensa um pouco, não tem pressa. Para trás de vocês, para as costas de vocês. Para baixo, eu acho, porque vai fazer a volta assim. Para baixo. E aí, para trás ou para baixo? Para baixo. É isso que é o detalhe, né? Quando tu faz a regra da mão direita, né, galera?
Ó, ela é circular essa regra, né? Sim. Lembra que as linhas de campo são circulares? Sim. Então, como tu tá bem alinhado com o centro da esfera, essa linha circular ao passar pela tua cabeça, certo? Se eu for fazer um vetor naquele ponto, ele é tangente, ele aponta para baixo. Ele seria apontando para trás de vocês aqui em cima, ó. Concorda comigo? Sim. E lá embaixo do fio, pro quadro. E aqui no quadro, pra cima. Tudo bem para vocês? Tudo. Tomem cuidado com isso, pra você saber conseguir visualizar isso. Então tu tem que lembrar que a linha de campo em volta do fio reto é circular e que o vetor é sempre tangente à linha de campo. Então, ó, né, se a gente fosse fazer a visualização em 3 dimensões, que é bem delicado, ó, aqui está o fio, a corrente elétrica está para cima, as linhas de campo são assim, ó, certo? Quanto mais distante, mais afastadas. O vetor aqui nesse ponto é para lá, ó, para o lado. Lá atrás, ele é para o outro lado. Aqui, ele aponta para trás do quadro, né, pessoal? Lá para o fundo do quadro, ó. E aqui ele aponta para frente. Tá bom? Toma cuidado com isso, então. Precisa dessa noção. Então, quando eu coloquei ali campo magnético gerado por corrente elétrica, é para lembrar de como é que se aplica a regra da mão direita. Se tu entendeu o que eu falei agora do fio, tu vai tirar de letra essa questão, que é talvez a mais bonita da prova. Se o campo magnético é para lá e outro é para lá, de mesma intensidade, o que acontece? Dá zero, né? Porque é vetor, né? Então, tranquilo. Força eletromagnética. Lembra que quando um fio está próximo do outro, um gera campo magnético em cima do outro, eles podem se atrair ou repelir? Certo? Se tu usar 2 regrinhas bobas, né? A da mão direita clássica, pega no fio com a mão direita, e aquela outra modificada para saber para onde a força atua, certo? Aí tu consegue lembrar se é atração ou repulsão sem decoreba, certo? Se bem que às vezes a galera prefere decorar. Quando os sentidos das correntes são iguais, que bom, eu fico feliz de não terem decorado. Eu acho decoreba ruim mesmo. Então, a aula do Otávio não tem ninguém dormindo, né, seus caras? Feliz, fico feliz. Tudo feliz, todo mundo ereto. No bom sentido. Ereto é bom. Ereto é bom. Esse é o meu medo. O que seria o bom sentido nesse caso? Galerinha, olha só. Pessoal, imagina que eu tenho 2 fios aqui, ó. 2 fios, e vamos supor que as correntes elétricas de ambos sejam para cima. Pega um fio como referência e vê como é que é o campo magnético gerado por ele em cima do outro. Vou pegar o da esquerda. Pega no fio com a mão direita, dedão no sentido da corrente, o campo magnético está, isso, entrando no quadro. Campo magnético gerado pelo fio da esquerda sobre o fio da direita. Agora esquece que aquele fio existe e usa outra regra da mão direita modificada para ver para onde a força eletromagnética atua. O que é isso? Força. A própria força, essa aqui. Velocidade. A velocidade sobrou? Campo. O campo magnético. Muito obrigado. Então o dedo, o indicador, aponta para dentro do quadro. A velocidade das partículas é para cima, que é a própria corrente. Olha lá a força, ó. A força empurra o fio para cima do outro. Então quando as correntes são do mesmo sentido, é força. Se é sentidos opostos, pronto. Eu revisei todos os conceitos que tu precisa para matar a questão mais bonita da prova, que envolve força eletromagnética e campo magnético gerado por corrente elétrica. Certo? Dá uma revisadinha. Acho que com essa explicaçãozinha tu tem noção exata do que tu vai encarar na prova. E assim como no vestibular, não tem que ter surpresa, cara. Porque no vestibular não tem muita surpresa. Vai ter a questãozinha que envolve as leis de Newton. Vai ter a questãozinha da cinemática do... vocês usam S? S igual a S0? Como é que foi esse ano? Ou é D? S, né? A UFSC é D, não te esquece, tá? S igual a S0 mais V0D mais A até o quadrado sobre 2. Vai ter essa questão. Vai ter que calcular a área de um gráfico para calcular a distância que o cara percorreu, certo? Tá? Então, esse tipo de coisa nunca foge. Vai ter uma questãozinha que fala de energias, não tem jeito. Então, vou te confessar, cara, se tu pegar todas as provas do ano, cara, é muito raro a gente não ter colocado uma questão que trabalha a matéria que vai cair em todas as provas da Federal. Aliás, eu sempre faço um Ctrl+C, Ctrl+V nas provas da UFSC, né? Assim o aluno ao longo do ano quase fez as questões mais importantes da UFSC, certo? Tem 3 questões da UFSC. Vamos lá, galerinha. Se tu quiser, né, vai na internet e já arrisca algumas, são dos anos mais recentes aí. Já acaba praticando um pouquinho para a prova, que beleza. Falei demais.